Olá a todos, eu me chamo Júlia Maria Calegari, faço parte do Centro de Engenharias e Ciências Exatas, faço parte do projeto da Fundação Araucária CNPq, com orientação da professora Luciana Gaffo, também do Centro de Engenharias e Ciências Exatas do Campus Toledo Unioeste. O trabalho apresentado hoje é o estudo das propriedades de compostos preparados a partir do poliestireno expandido pós-descarte, com resíduos de MDF sem o uso de uma exaustora. O poliestireno expandido, ou EPS, também comumente nomeado como isopor, é um plástico termicamente produzido pela polimerização do hidrocarboneto, o estireno, que consiste em 98% de ar e 2% do estireno, normalmente utilizado como um isolante térmico. Por se tratar de um polímero não biodegradável e hidrofóbico, faz com que o seu descarte seja muito complicado, sendo ou por incineração ou jogado em aterros sanitários por ser o meio mais barato. Com isso, outros meios de reaproveitamento seriam desenvolvidos, como o reaproveitamento por meio químico, que parece a saída mais plausível para o descarte desse composto. Os painéis de MDF são um subproduto da madeira convencional que, primeiramente, foi produzido para facilitar construções por ser um material mais leve, mais barato e de mais fácil manuseio que a madeira convencional. Normalmente, os resíduos de MDF, eles também são incinerados. Porém, os reagentes utilizados na produção do MDF são extremamente tóxicos para o meio ambiente e cancerígenos para seres humanos. Então, o melhor jeito de descartar esse material seria também o reaproveitando. A mistura desses dois componentes pode ser utilizada no desenvolvimento de compostos, como, por exemplo, a madeira plástica e outros compostos com uma maior resistência térmica, utilizado para a produção de decks nas regiões... Quando se reaproveita o EPS, infelizmente ele perde um pouco da sua resistência mecânica. Por isso, tem que se utilizar fibras de outros compostos para que essa característica seja invalidada e ele se torne resistente novamente para ser utilizado como madeira plástica. O objetivo desse trabalho é estudar as propriedades físicas, químicas e mecânicas dos compostos preparados a partir de uma mistura de poliestireno expandido e MDF em diferentes proporções. O EPS foi obtido a partir de embalagens de marmitas que foram cortadas em quadrados de 1 cm3. Esses quadrados foram dissolvidos em acetona. Após a dissolução de acetona, foi adicionado o MDF, já devidamente peneirado com peneiras de 32 mesh. Após a adição do MDF, vira uma espécie de massa que deve ser manuseada com a mão. Essa massa foi adicionada em dois diferentes moldes. O primeiro molde, como é possível observar na imagem 1, é o molde feito para as análises mecânicas em ASMT, e o segundo molde é um molde quadrado, feito para as análises de absorção em água. As análises em absorção em água foram feitas durante 5 dias. Nesses 5 dias, a cada dia, a amostra era retirada da água e medida sua massa para posteriormente se analisar e entender qual amostra teve melhor absorção em água. Foi misturado 4 diferentes quantidades de MDF e EPS, resultando em 4 diferentes amostras. A amostra 0, que continha apenas EPS, a amostra 1, que continha 70% de MDF e 30% de EPS, a amostra 2, que continha proporções iguais, 50% de MDF e 50% de EPS, e a amostra 3, e última, que continha 30% de MDF e 70% de EPS. Foi possível observar na amostra 0, a amostra que continha 100% de EPS, bolhas em sua composição, diferente das demais amostras. Isso pode indicar que a presença do MDF ela melhora essa condição, já que as bolhas podem indicar uma perda na resistência da amostra. Porém, na amostra 1, que é a amostra que continha uma maior quantidade de MDF, ela apresentou uma certa fragilidade, já que no momento em que ela foi retirada do molde, ela acabou quebrando. Essa fragilidade ela pode ser resolvida com uma adição de EPS maior ou igual à que já tinha na amostra, já que as amostras 2 e 3 ela apresentaram uma boa homogeneidade, uma boa resistência e se mostraram bem firmes. Nos testes de absorção de água, foi observado que a amostra 1 foi a amostra que mais absorveu água. Isso pode ser explicado, pois a mesma continha uma maior quantidade de MDF em comparação com o EPS, cerca de 70% de MDF e 30% de EPS. A amostra 2 foi a amostra que menos absorveu água, porém isso não era esperado da mesma. Era esperado que a que tivesse menor absorção de água seria a amostra 3, por conter uma maior quantidade de EPS, já que o EPS é naturalmente hidrofóbico.
O que pode ter dado essa característica de menor absorção para a segunda amostra pode ter sido a relação e a distribuição das moléculas do MDF com o EPS, que pode ter aumentado a hidrofobia da amostra. Seria possível responder essa pergunta por meio de um teste de MEV, porém, infelizmente, o MEV da instituição estava quebrado no momento em que o teste foi feito, então não foi possível fazer essa análise atualmente na instituição. Foi possível observar que a amostra 1 ela teve uma maior deterioração durante os 5 dias submersas em água, perdendo alguns pedaços durante os dias. Essa deterioração foi possível observar desde o primeiro dia, onde a água do becker em que a mesma estava presente apresentou uma coloração mais amarelada, e no segundo dia ela perdeu alguns pedaços, e a partir daí ela só foi perdendo mais massa, se mostrando extremamente deteriorada. A amostra 2 ela apresentou uma boa resistência até o 4º dia, onde no 5º dia a água em que estava submersa, ela começou a apresentar uma coloração amarelada, que pode indicar o começo de uma deterioração da mesma. Já a amostra 3, ela apresentou uma boa resistência, ela não apresentou mudanças físicas, então ela não perdeu pedaços, e a água da mesma ficou translúcida e límpida durante os 5 dias de teste. Foi possível observar nas características mecânicas que quanto maior for a quantidade de EPS presente na amostra, maior vai ser sua firmeza e homogeneidade. Na absorção da água, foi observado que quanto maior a quantidade de EPS, maior vai ser a sua absorvidade de água. Se formos juntar essas duas características para a formação de madeira plástica, a gente teria que usar uma quantidade maior de EPS para ter uma maior resistência mecânica, e se ela fosse ficar exposta as condições de tempo, seria necessário uma menor absorção de água para que ela durasse mais tempo e não perdesse resistência durante o tempo. Então, a amostra 2 e 3 seriam as melhores amostras para se ter na formação de madeira plástica. Os autores desse trabalho, eles agradecem à Fundação Araucária pelo fornecimento da bolsa, à CNPq, à CAPES e à indústria de móveis Facimóveis por fornecer todo o MDF utilizado na produção desse projeto. Muito obrigada!